Olá, meus futuros colegas concursados. Eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e recentemente eu fiz uma live no Instagram com a Aurora Laureano, que é uma estudante que está correndo atrás da sua vaga igual vocês aí, e a gente falou sobre várias coisas interessantes para concursos públicos e eu tive a intenção então aqui de colocar essa live, compartilhar com vocês aqui no Defensolândia também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos para a live então? Olá, tudo bem? Oi, tudo bom, Aurora? E aí? Tudo certinho, tudo certinho. Vamos então, antes de a gente começar, vou te pedir para fazer uma apresentação, só para o pessoal que me segue e não te segue saber quem você é. Por Beleza, favor. beleza. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Eu sou o professor Werner Heck, assim que eu me apresento nas redes sociais. Tenho um canal no YouTube que se chama Defensolândia também, no Instagram aqui, todo dedicado para os concursos públicos, especialmente para a Defensoria Pública. E eu sou defensor público aqui do Distrito Federal também. Passei no concurso de 2013, mas demorei um pouquinho para tomar posse. Só tomei posse em 2017. Teve uma grande batalha até a nomeação, né? Não tinham me contado que no concurso público tinha essa nova etapa, que é a etapa entre a homologação do resultado e a nomeação. E, bom, é isso. Eu acho que essa é a minha apresentação inicial aí para o pessoal que vai assistir a nossa live. Beleza, muito obrigada, Werner. E aí, bom, o tema de hoje seria a gente falar de exercício físico, memória, esses assuntos. E eu descobri que o seu esporte é o tênis, né? Se você puder contar um Exato. pouquinho também, para a gente começar como que essa trajetória, né, nesse Uhum. esporte. E aí depois a gente parte para as outras perguntas. Bom, eu joguei tênis em alto rendimento, cheguei a jogar o circuito de tênis e tudo mais. E eu comecei a jogar quando eu já era, na verdade, velho para o esporte, digamos assim, quando eu comecei a jogar. Comecei a jogar com 12 anos de idade. Um pouquinho antes do grande boom do Guga, lá em 96 eu comecei, o Guga ganhou o Roland Garros em 97, né? E aí, de repente, o tênis surgiu para o brasileiro em geral, né? E eu comecei um pouquinho antes dessa grande onda, joguei dos 12 anos de idade. Na verdade, comecei ali nos 14, 15 anos o alto rendimento. E joguei até os 20 anos, mais ou menos 19, 20 anos, fazendo essa transição do juvenil para o profissional. Morei fora, inclusive, Ah, por conta interessante. disso. Eu fui morar na França por conta dos patrocinadores da época. Ah, que legal. Então, eu usei o esporte aí para fazer muita coisa na minha vida. Assim, consegui estudar no exterior, aprendi um idioma também por conta disso, né? Eu terminei o segundo grau lá na França por conta do esporte. Diferente de muita gente que vai para a universidade nos Estados Unidos, né? Eu queria já seguir para o profissional logo em seguida do high school, depois de terminar o ensino médio, e aí acabei embarcando aí nesse sonho muito louco de ir morar no exterior e jogar tênis e tal. Só que aí, obviamente, que faltou um pouco de talento e eu acabei não indo muito para frente aí no esporte como profissional. Voltei para o Brasil e toquei a minha faculdade de Direito aí do início ao fim, lá em Florianópolis. Eu comecei, né, e acabei terminando minha faculdade aqui em Brasília. Mas o esporte, durante o esporte, a gente vai contar, eu vou contar ao longo da live aqui para o pessoal, como é que eu fui sacando essa questão que o esporte, ele te mostra o quanto você está rendendo, digamos assim, biologicamente, quanto teu corpo consegue render ou não, dependendo do que você se alimenta, como que você se exercita, como que você se trata, né, assim, da forma biológica mesmo. Acho que a gente vai conseguir tocar nesses assuntos aí. Se a gente não conseguir, no final eu volto para falar para o pessoal sobre essas experiências aí que eu Sim, tive. sim. Eu até ia te pedir para contar um pouco disso, quando você falou, né, Uhum, do high school e tudo mais, se você sentiu, assim, uma melhora no rendimento naquela uhum, época, apesar também dos treinos mais intensos, né? Deve uhum. ter sido uma época mais corrida. Como que Com é certeza. isso? Quando você
quando você entra em alto rendimento, acaba sendo até um Uhum. pouco penoso para o seu corpo, né? Então, você tem uma exaustão maior, você tem um tempo de recuperação que você tem que respeitar com mais, digamos assim, com mais regramento. Você não pode quebrar um tempo de recuperação de uma forma tão abrupta, né? Então, você não dava para ter uma vida muito bagunçada. Eu tinha um horário de estudar, eu tinha que estudar naquele horário, porque era o horário em que eu realmente tinha condições biológicas, psicológicas de estudar, e eu normalmente fazia isso bem cedo de manhã, Uhum. antes de ir para a escola, eu estudava, e depois eu ia para a escola, e na França é tempo integral, só que eles falam tempo, você estuda em período integral, mas é mais ou menos isso, porque na verdade é muito parecido com a faculdade, né? Então você tem determinadas matérias, então você tem 2 matérias de manhã, de 1 hora cada aula, e depois você vai ter uma tarde, às vezes. Então fica meio que trocando, você tem que ficar de olho no seu calendário, ali no seu espelho, para saber as suas aulas. Então o que eu fazia? Durante um período e outro, quando eu tinha uma diferença de horário, eu treinava. É Uhum. óbvio, quando eu não estava em regime de competição. Aí era outra coisa que a própria escola possibilitava eu fazer à distância, testes, aulas, tinha conteúdo que era mandado periodicamente para eu acompanhar, né, para eu não ficar para trás na aula em si, né, nos conteúdos. Então tinha toda essa jogada. Então eu me colocava para estudar mais cedo, porque era quando eu estava realmente descansado, quando eu podia ali me dedicar 100% a minha energia para aquilo. E aí eu fazia uma ideia de tentar me exaurir psicologicamente num primeiro período Uhum. e depois fisicamente no alto rendimento. Só que assim, no final do dia era uma madeira, né? Caía na cama e morria, não, Imagino. só acordava no outro dia e para beber água ainda por cima, porque também tem essa questão de hidratação e tudo mais, né? O esporte, o tênis, ele é um esporte aeróbico, então você perde muito líquido. Uhum. E para quem não sabe, o sul da França é um local um pouco seco também, é onde eu ficava, muito parecido até com o clima aqui do Distrito Federal. Óbvio que lá chegava a nevar e aqui não neva, obviamente, Uhum. mas seco como o cerrado aqui do Brasil. E essa questão assim de saber equilibrar o quanto eu me exauria psicologicamente e fisicamente, eu tinha que ficar jogando o tempo inteiro. Mas o alto rendimento, como eu falei, ele acaba te indo até o limite, né? Então, quando você termina um treino, quando você termina uma competição, algo do gênero, você está realmente zerado, sem energia e tal. Então, por isso eu acabava colocando mais cedo para estudar. E isso eu achava legal, assim, porque quando eu começava a estudar, além de me dar um pouco de disciplina com horários, Uhum. também eu sentia que quando eu estava num esforço muito grande, quando eu já estava num nível bem elevado de esforço físico, eu também senti uma melhora nos meus estudos, embora, né, tivesse todo digamos assim, o cansaço, ainda assim eu senti uma melhora no meu rendimento, né? Como que eu assimilava as matérias, como eu sacava situações ali de uma relação entre os conteúdos e tudo mais. Só que é óbvio que ali, digamos, eu estava numa educação que não se compara a um estudo para concurso, por conta do Uhum. nível e da Claro. pressão e tudo mais, da Uhum. quantidade de conteúdo que você tem para assimilar. Só que eu estava numa exaustão física muito alta, então meio que compensava isso, né? Depois, quando eu trouxe isso para a vida do estudo para os concursos, eu senti que isso se compensava mesmo. Então, eu me exauria mais psicologicamente e um pouco menos fisicamente, né? Fazia ainda assim os exercícios, mas fazia de uma forma um pouco mais regrada, né? Obviamente, não tão Uhum. exaustiva quanto é o alto rendimento, né? Entendi. E aí, na fase dos concursos, qual modalidade você praticou? E se você puder também contar um pouquinho dessa Pois é, no, relação do rendimento, de repente também a parte da memória, seus é uma, conhecimentos aí. uma coisa que foi engraçada é que quando eu estava jogando e estudando fora, eu tinha um treinador que ele meio que ficava me instigando e apostando comigo, né? Uhum. Inclusive eu fiz uma coisa muito feia na época, eu cheguei a fumar, e isso era horrível, né? Eu fumava e fazia alto rendimento, uma coisa assim impensável hoje em dia.
E quando esse meu treinador falou assim, cara, se você parar de fumar, eu te garanto que você vai ganhar do fulano, que era um cara que eu não conseguia ganhar, que eu tinha dificuldade de ganhar dele. Uhum. Aí eu falei, não, tá apostado. Ele falou, ó, então um mês antes do próximo jogo que você vai ter contra ele, provavelmente vai ser no torneio e tal, você vai parar de fumar e aí a gente vai ver o resultado. E realmente eu parei de fumar e eu ganhei. Eu falei, então não Olha. fumo mais. Aí eu parei com o negócio de fumar. Depois teve uma situação com alimentação também. Eu comia de forma praticamente aleatória, não tinha um regramento com alimentação. Quando eu comecei a prestar mais atenção na minha alimentação, senti também mais um degrau, mais uma melhora no meu rendimento. Então, isso tudo, quando veio para o estudo de concurso, que era o que você estava falando, eu não estava jogando Uhum. tênis na época, nem perto do que eu joguei quando eu estava morando fora. E até tinha uma certa dificuldade, porque eu tinha me mudado para Brasília no meio da faculdade, então não tinha muitos amigos. Eu tive a sorte de fazer grandes amigos que jogavam tênis ainda na faculdade, que até hoje são meus amigos, mas não tinha muito tempo, né, para me dedicar, para ir até uma quadra de tênis, jogar e tal. Então eu sempre fazia, na verdade, o contrário do que eu fiz lá na Europa. Eu pegava e treinava de manhã cedo. Então eu acordava, Uhum. até fazia isso em jejum, na época não era nem moda, ninguém nem falava sobre isso, de fazer Uhum. exercício É aeróbico em jejum. verdade. Eu faço também É, isso. Aí eu acordava e ia correr. Meia hora, 40 minutos. E aí eu corri o que dava. Eu não me preocupava muito com distância. Eu me preocupava com o tempo que eu ficava em exercício aeróbico. Era essa a minha Uhum. preocupação. E aí eu fazia 5, 6 quilômetros nesse período e voltava para casa, comia alguma coisa. Normalmente eu comia um ovo mexido, alguma coisa assim, e começava a Uhum. estudar. Nessa época eu já trabalhava no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, já era técnico, e o expediente ia do meio-dia às 7. Então eu acordava bem cedo, tipo 6h30, 6h15 por ali, corria tal até 7, chegava em casa, tomava um banho, comia. 7h30, 7h40 eu já estava estudando, né? E aí eu tinha um método muito Uhum. louco na minha casa. Eu morava sozinho num apartamento. Eu digo que eu me exilei nessa época, porque eu fui morar não em Brasília, mas numa cidade satélite que se chama Sobradinho, e eu assessorava uma juíza lá no Fórum de Sobradinho. E o prédio que eu morava era na frente do fórum. Então, assim, eu demorava 5 minutos, literalmente, caminhando da Uhum. minha porta até eu entrar na minha sala lá no fórum. Então, eu fazia esse estudo de manhã, saía 5 para meio-dia, chegava lá no fórum, comia alguma coisa no próprio fórum, trabalhava até às 7. 7h05 eu estava de volta em casa, comia alguma coisa e estudava até cair com a cabeça nos livros, né? Então, era o inverso. Eu fiz meu alto rendimento, digamos assim, no mental e no estudo Uhum. durante o dia inteiro e o exercício no iniciozinho do dia para manter o rendimento. Mas eu não fiz sempre assim. No começo, eu só estudava, estudava, estudava. Aí comecei a sentir aumentar de peso, comecei a ter um pouco mais de facilidade em ter uma gripezinha, em ter alguma coisa assim. Aí eu comecei a falar, não, peraí, eu acho que tem alguma coisa que eu tenho que ajustar. E aí comecei a Uhum. fazer esse ajuste de exercício e deu certo. Assim, até a minha esposa, ela brinca comigo, ela fala que eu não sou vulnerável a nenhum tipo de doença. Assim, inclusive, se eu cruzar com o Covid morre, e eu não. Por conta Assombrando o Covid. sobrando Covid. Porque eu acho que a gente está há mais de 5, 6 anos juntos, salvo engano, e ela fala que ela não lembra de eu ter ficado doente, né? Então, Nossa, ótimo tem. isso, hein? Pois eu espero que tenha a ver com tudo isso, né? Com um pouco de alimentação. Óbvio que hoje a minha alimentação não é tão boa quanto antes, mas ainda o exercício eu continuo fazendo. Eu tento sempre me exercitar, pelo menos fazer um pouco de exercício aeróbico, me alimentar com comidas assim, dentro do possível. Se eu não consigo fazer 3 refeições perfeitas, né? Não, um ovinho, um brócolis, uma Uhum. salada, um peito de frango. Isso aí eu acho que até, para mim, eu acho muito penoso. Então, Uhum. se às vezes a pessoa que está assistindo a gente também não consegue fazer, tenta fazer uma refeição. E aí você vai ver que aos poucos, de repente você está fazendo duas,
de repente você está fazendo 3, de repente você está 5 dias fazendo isso, aí você vai sentir lá numa quarta-feira uma vontade de comer uma pizza, e aí você olha e fala assim, pô, eu tô me alimentando bem melhor, estou fazendo a exceção, né, se torna Exatamente. aquela comida que é menos favorável para o teu corpo, mas que Uhum. psicologicamente é tão bom, né? Você comer uma pizza, um Sim. Tem hambúrguer, que uma ter coisa que aquela você hora da gosta. exceção mesmo. Pois Ainda é, mais pois é. depois de estudar muito, né? Eu faço às vezes isso. É, Por exemplo, não, o tô psicológico lá do estudo. cansada e. O psicológico do estudo é bem complexo por conta da negação, né? Uhum. A vida do concurseiro é muito não, né? O tempo inteiro ele vai levando uma retada. Na verdade, você tem que saber Exatamente. interpretar, né? Você tem que saber interpretar aquilo dali. Então, você faz uma prova e você não consegue se classificar, você se diz reprovado. Né? Parece que assim, você foi rechaçado, você não é bom para aquilo. E não é bem isso, né? Você está num momento, é uma competição também, não deixa de ser uma competição, o estudo. Eu sei que não digamos, saudável para a gente ficar se comparando com o outro. E aí tem um outro ensinamento que eu trouxe do esporte para os estudos, pelo menos, e eu apliquei para mim e funcionou. Então você não pode ficar muito se comparando com o outro, porque isso te traz também, principalmente quando você está começando, não adianta nada no tênis, por exemplo, estou começando a jogar hoje e olhar para o Federer, para o Nadal, para essa Sim. galera, né? Porque você fala assim, nunca eu vou ser alguma coisa parecida com esses caras. Mas às vezes, se você é o cara que é o 100 do mundo, 50 do mundo, que provavelmente todo mundo que está nos assistindo aqui não deve nem saber o nome desses caras, esses caras já ganham um dinheiro muito bom, vivem de uma coisa que eles gostam, viajam o mundo inteiro, normalmente com tudo pago, digamos assim, né? Um patrocinador Uhum. está bancando aquilo e tudo mais, e eles têm uma vida dentro do possível. E essa questão do não comparar, que eu trouxe do esporte, que eu acho que é válido falar para o pessoal que está nos assistindo, na verdade você tem que fazer sempre o seu melhor, né? Não se comparar com o outro, porque na verdade, se você for pensar, o cara que é o número um naquilo que ele faz, o cara que é o melhor, digamos, o primeiro colocado em concursos da defensoria, magistratura, promotoria e tal, dificilmente esse cara está olhando para outra pessoa, porque não tem ninguém na frente dele. Ele é o número um do concurso. Quem é que vai estar na frente dele? Na verdade, ele foi melhor do que ele mesmo na versão do dia anterior. Então, ele foi sempre Uhum. melhorando. Tem a ver com esse negócio da refeição também, de você começar a fazer uma refeição. Faz uma refeição na semana que seja saudável. Depois, você vai fazer duas e assim vai. A mesma coisa nos estudos. Ontem eu estudava 1 hora, hoje eu estou estudando 2, amanhã eu estou estudando 3, né? Óbvio que não nessa proporção exata aqui do que eu estou falando, mas você sempre olhando para trás e vendo que você está melhorando comparado consigo mesmo. Antes eu acertava de 50 questões de administrativa, acertava 10, agora eu estou acertando 30, acertando 40, e assim você vai melhorando aos pouquinhos e se comparando consigo mesmo. Eu acho que isso é uma boa virada assim de jogada psicológica mesmo para quem Uhum. estuda, porque aí você começa a ver resultado. Diferente de, eu fui reprovado. Aí eu fiz outra prova e fui reprovado. Aí eu fiz, cara, você vai ser reprovado várias vezes antes de ter uma classificação. Depois, talvez, você vai conseguir uma classificação dentro das vagas, e assim começam as coisas a girar. É Uhum. uma roda muito pesada para ela começar a Sim. girar, né? No esporte eu também sentia isso. Quando eu comecei a jogar, eu achava que eu ia chegar num torneio e ia ganhar de todo mundo, já ia ser um fenômeno e tal. E não é assim, né? Eu tomei muito pau e perdi de gente que eu conseguiria ganhar, que eu acho que é comparado com aquela situação de que você anotou a certa, depois você trocou e anotou a questão Uhum. errada, e por conta Clássica. daquela questão você não passou. Então, eu acho que do esporte você consegue trazer muita coisa para os concursos, você consegue trazer muita motivação, formas diferentes de olhar, até essa questão da cobrança, né, dos familiares que vêm, Uhum. mas e aí, passou? Como é que foi? Aquela coisa que muito coach aí tá falando, não compartilhe os seus sonhos, não, lá, lá. Eu acho que tem uma medida para isso. Eu acho que a gente não tem que compartilhar com qualquer pessoa, mas as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas próximas, eu acho que a gente tem que compartilhar formas mensuráveis para essas pessoas verem que Uhum. você realmente está se esforçando, que você está dando certo. E aí eu acho que você vai começar a ver
a resposta dessas pessoas do tipo do incentivo mesmo, de vir falar assim, poxa, melhorou, esse simulado aí foi bom, você tá indo bem, como é que Uhum. tá e tal. Feedback Diferente, mesmo, né? Positivo. exato, diferente do, e aí, passou? Como é que tá? Ah, que legal. Tipo, esse é o tipo, isso acho que tem a ver com a forma que o concurseiro também compartilha com seus familiares aquele momento que ele está passando, e que na maioria das vezes os familiares não passaram por aquilo, né? E eu falo isso Exatamente. até para quem já passou em concurso. Eu considero ele meu amigo também. Na verdade, ele é o pai de um grande amigo meu lá de Santa Catarina. Ele é Uhum. procurador de justiça aposentado e ele mora em Miami, né? E ele, antes dele morar em Miami, ele, na verdade, ele se mudou para Miami quando eu vim morar em Brasília, mais ou menos, assim. E aí ele aposentou, obviamente, né, da Procuradoria de Justiça. Durante a vida inteira ele foi uma pessoa muito regrada com as finanças, ele guardou muito dinheiro, ele investiu no exterior e tal, e foi morar em Miami. E o filho dele hoje é promotor em Santa Catarina, inclusive no mesmo concurso que a gente foi longe lá e tal, ele passou e tomou posse como promotor em Santa Catarina. E ele fala, o pai mesmo tinha essa consciência. Ele fala assim, filho, não se cobra tanto assim, porque quando eu passei, né, quando ele, o mais velho, o pai, né, passou, era muito mais tranquilo. Era uma prova objetiva com 30 questões que você assinalava lá e acabou, tá resolvido, Uhum. você é promotor de justiça. E hoje é muito mais complexo. Então, mesmo quem tem familiares, pai, mãe, tio, enfim, que já é concursado, não é a mesma coisa de hoje. Eu passei em 2013, eu vejo o nível dos concursos, inclusive eu estava acompanhando a prova do Ministério Público de Minas Gerais, eu estou de férias, então fiquei acompanhando a prova e Uhum. tal. De 2013 para hoje, você vê uma diferença nas provas assim já substanciais. Então, cada ano que passa, as coisas mudam. Tá mais difícil? Pode ser que esteja mais difícil, mas eu acho que também tem a ver com a preparação. As pessoas estão mais preparadas também. Então, a própria banca começa a colocar a barra mais alta, né? Vai dando uma aumentada no nível, mas isso tem a ver também com a preparação, com a difusão de informações e tal. E até vou fazer um mexer aqui rapidinho. Depois de terminar aqui a live, às 9 horas, vai ter Defensolândia Show lá no canal do YouTube, no Defensolândia, e eu vou falar exatamente sobre a prova oral do MP de Minas Gerais. Ah, 5 legal. lições que a gente pode tirar Uhum. dessa prova oral sendo transmitida pelo YouTube. E quem não sabe que essa prova está sendo transmitida pelo YouTube, gente, está sendo transmitida pelo YouTube. Quem está perdendo aí esse momento de assistir, de ter acesso a uma prova oral, aí tá comendo mosca. Acho que tinha que correr atrás disso aí. Bom, mas eu falei. Desculpa se eu não te respondi a Não, que pergunta. isso, a live é sua mesmo. Só para ver que as perguntas do Civis entrou, perguntou se você não vai falar alemão e tal. Que a coisa a gente Bom, deixa para o eu finalzinho, sabe o que se eu você notei? quiser. Eu comecei a falar em alemão e aí eu vi que muita gente entrava na live e saía na live que eu estava fazendo com ele. Ah, Acho que o é? pessoal pensou assim, puta, entrei no canal errado, não era aqui que eu tinha que entrar. Não tem Aí Teclasap? muita gente começou a entrar e aí eu falei, bom, eu já entendi, alemão nunca mais, não vamos derrubar a audiência das lives. Mas posso te perguntar como é a pronúncia do seu sobrenome? Então, o meu sobrenome é Rec, se fala Uhum, Rec, porque hoje é uma região da Itália, mas antes era uma uhum, parte do Império Austro-Húngaro e a origem mesmo do nome é alemão. Eu tenho cidadania uhum, italiana por conta do nome Rec, mas a origem dele é alemã e se pronunciaria no alemão Reich, né? Não uhum. Reich. Ah, Muita legal. gente pensa que é o Reich do Hitler lá, do nazismo, mas não Sim, é. sim, meu pai até É, estava perguntando, ele leu o nome e falta, perguntou falta isso. uma letra ali, falta um I Aham. e a diferença é completamente, né, do idioma. Reich e Reich são coisas completamente diferentes. Eu não sei se o pessoal sabe o que é um ancinho, é um negócio de arar a terra manualmente. Sei, sei. Reich em alemão significa ancinho, na verdade. Tinha a ver com uma família de camponeses que eram especializados em arar terra há muito tempo Uhum. atrás, e esse sobrenome
pegou, digamos assim, né? Era todo mundo filho do cara do ancinho, então ficou como fulano do ancinho, e aí foi sendo Uhum. vindo aí de Ah, gerações e interessante gerações, isso. e aí ficou esse nome especificamente. E eu tenho um nome do Uhum. meio que o Franklin gosta de me sacanear e fala, eu sei que é o nome do meio, ninguém sabe, eu vou até deixar público aqui para todo mundo. O meu sobrenome do meio é Abi, é Abich, Uhum. que também significa defensor. Então, já é uma questão, na verdade, militarizada e tal, Uhum. do exército prussiano. Eles davam esse nome para as pessoas que trabalhavam nessa parte dos flancos do exército, de ficar na defesa e tal. E aí também é um sobrenome prussiano, na verdade, do alemão também, né? E Werner é trabalhador, então é uma mistureba, né? Trabalhador, Uhum. defensor do ancinho, então é uma bagunça. Talvez tenha a ver, né? Porque, não sei, de perguntar da alimentação daqui a pouco, né? Um sim remete a parte É, rural e aquela sim, alimentação, né? é Mais verdade. direcionada aí para comida de verdade, enfim. É. Aí, seguindo então, Werner, vou te perguntar sobre um Hum, post seu que eu achei bem legal, que você uhum, falou, né, que segunda-feira é dia de acordar para vencer. E aí, o uhum, que você tem para dizer sobre a motivação, tipo, acordar com essa mentalidade positiva e uhum. também nos dias que você não está tão animado, feliz, como que você lida com isso? O pessoal vê muito aqui o palco das pessoas na rede social, né? Muita gente pergunta, até no privado, cara, você é muito animado, você é sempre Uhum, alto astral. Não é verdade, gente. Eu tenho meus momentos tristes, eu sofri bastante com a pandemia também, e até eu tirei do papel o canal Defensolândia durante a pandemia, porque era algo que já estava registrado desde 2018 e eu nunca tinha colocado para frente, então foi meio que uma válvula de escape para mim, o uhum, Defensolândia. Eu tive momentos de realmente de estar muito triste, eu até achava que eu estava com depressão, porque eu realmente não conseguia no meu dia a dia me animar e tal. E é normal, não é uma coisa assim de sete cabeças. O mais sim. importante, eu acho que as pessoas sentirem que tem alguma coisa errada e tentarem trabalhar aquilo e tentarem mudar aquilo dali. Até pipocou alerta sobre saúde mental durante a pandemia por conta dessa questão Uhum, das pessoas ficarem em casa e tudo sim. mais. Então é importante ter um cuidado com essa parte do seu mental, de positividade e tudo mais. Só que é óbvio que não adianta muito uma positividade vazia, né? Aquela coisa da pessoa ser bobalhona, palhaçona, e aquilo não rende muito para ela mesmo, né? Aquilo não gera algo, não se retroalimenta, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que você traz felicidade para as pessoas, você também não está se sentindo feliz. Isso também não é bom, né? A gente vê comediantes que cometeram suicídio, foi o caso do Robin Williams, vários comediantes Uhum, aconteceram isso, e tem um pouco a ver com isso, né? É uma pessoa que se exige tanta felicidade dela, mas ela meio que torna aquilo um ciclo vicioso, que ela só entrega felicidade e não se sente feliz. E esse post que eu fiz do Acordar para Vencer, uhum, eu acho que tem a ver com isso também, de você ir interiorizando que segunda-feira não é o dia ruim, o dia, nossa, segunda-feira, vou ter que estudar, vou ter que fazer não sei o quê, mas sim um dia que você vai colocar seus planos para andar, você vai colocar as coisas para acontecer, você vai tirar o planejamento. Muitas vezes o pessoal tem síndrome do domingão, né, do Faustão, no final do domingo, né, começa a ver aquelas coisas, fala, pô, segunda-feira. Eu peguei esse momento do domingo e meio que transformei em um momento de planejar minha semana. Quando eu começo a sentir essa coisa do domingo, uhum, putz, tá acabando, final de semana, eu já começo a botar minha mente no futuro ali, no que vai acontecer na semana. E aí eu começo a planejar. Bom, segunda-feira eu vou fazer isso, terça eu vou fazer aquilo, quarta vai ter isso, não sei o quê. Eu tenho tais prazos, né? Também tenho que pensar no meu trabalho aí, né? Nos posts de redes sociais, como é que eu vou fazer? O pessoal que acha que fazer um vídeo no YouTube é só ligar a câmera e tá tudo ok.
não sabe da metade. É muito mais difícil do que essa galerinha do marketing digital aí fala que você vai ficar rico e tal. Nada a ver. É um trabalho que você tem que se dedicar, tem que se dedicar horas e horas para aquilo. Você tem que aprender. Eu aprendi edição, aprendi SEO, aprendi como mexer nas ferramentas do Google, tal, não sei o quê. Então, assim, o domingo é um dia que eu planejo o que eu vou fazer. Se eu tenho alguma coisa que eu quero aprender, agora eu estou de férias, eu planejo assim, bom, essa semana eu quero ler tal livro. Então, bom, vamos lá, qual que é o meu tempo que eu tenho para esse livro? Então, vai ser esse tempo e tal. E mais importante ainda, né, não ter a autossabotagem, né? O pessoal Uhum. coloca assim, eu vou estudar 4 horas líquidas. Só que é uma meta muitas vezes irreal para muita gente. Não, se a galera que está estudando 4 horas líquidas, parabéns, porque não é uma meta fácil de atingir. E aí tem uma galera que fala de 6, 8 horas líquidas, que eu assim, Impossível. Não acho vou ter muito vida. muita conversinha, mas beleza, pode ser que tenha. O cara é muito Uhum. organizado, muito obstinado, dá para fazer. Tem horas no dia para fazer isso. Mas não se auto-sabotar do tipo, não colocar metas impossíveis, colocar metas que você realmente vai atingir. E você atingindo aquela meta, também saber analisar como é que você está se sentindo, se você consegue fazer o extra mile, que eles chamam, né, de você falar assim, eu vou ler mais 15 minutos, vou ler mais 20 minutos, vou ler mais 30 minutos, Uhum. mesmo depois de ter atingido a meta, ver se você está se sentindo bem para fazer isso. Eu acho que a positividade, ela vem desses pequenos passos, né? Eu tive, na época do esporte, né, eu tive acesso a grandes lendas do esporte e tal, e uma das coisas que mais me chocou assim foi uma frase do Bernardinho, que eu acho que ele fala em todas as palestras. Porque recentemente eu vi ele falando num podcast aí, falando isso, né? Então eu acho que é um mantra dele, né? Ele falando que a disciplina é o que te faz fazer o que você necessariamente não gosta para conseguir atingir o que você quer, o que você gosta, né? Então, acho que a disciplina tem isso também. Eu vou acordar, vamos lá, eu vou estudar, e a positividade tem Uhum. a ver com isso, você colocar a sua mente para trabalhar atrás daquele foco, e não necessariamente de forma lacônica, né, para ser feliz. Eu acho que ninguém sai de casa para falar assim, não, hoje eu vou arrebentar tudo, hoje eu vou bater o carro, hoje eu vou fazer tudo errado no trabalho, eu vou rasgar os documentos. Ninguém sai de casa para fazer isso, todo mundo sai de casa querendo fazer o melhor. Só que eu acho que no meio do caminho o cara começa a cair na curva, porque é difícil você fazer tudo certo, é difícil você É. fazer o melhor de você sempre, não é simples. Eu acho que a pessoa também tem que focar nisso, de não, eu vou ser o melhor, eu vou conseguir entregar o meu melhor, eu não vou ser só um potencial desperdiçado, eu vou ser alguma coisa que realmente vai se tornar uma realidade. Isso é uma coisa que eu acho que depois, né, mais velho, olhando para trás, vendo é, pessoas que eu joguei junto e tal, algumas viraram o número 1 do mundo, outras entre os 10 melhores, e outros caras nunca conseguiram ficar entre os 100 do mundo. E todos eles, num determinado momento, você via uma linearidade, você via uma igualdade entre eles em todo momento. Uhum. Só que o que fez um despontar e o outro não? Eu acho que esse comprometimento com sempre ser melhor do que si mesmo e tal. E no final das contas, eu acho que isso tem a ver com vencer, tem a ver com felicidade. Quando você começa a ver que funciona, que um passo de cada vez, que aquela disciplina, você não se auto-sabotar, você realmente colocar metas que são possíveis de serem feitas, mas também não podem ser metas banais, né, tão fáceis assim. E aí você tem a oportunidade de fazer o a mais e não ficar na mediocridade. Isso tudo, se você vai somando, eu acho que dá muito bom. Eu vejo muito coach falando hoje em dia sobre essas coisas. Nossa, não, coach, tá. E eu acho um pouco engraçado que muitos coaches nunca praticaram essas coisas, do tipo em Uhum. concurso, em esporte, não sei o quê. São poucos caras que realmente você fala assim, cara, esse cara é bom. E normalmente, esse cara bom, ele dificilmente ele vira coach, porque se ele é bom, ele continua no, É no, no verdade. métier dele. Pô, você vê o Bernardinho.
O cara, ele vai falar, ele tem o dom da palavra, ele te convence, você fica hipnotizado pelo que ele tá falando. Só que ele não virou coach, hoje ele é, óbvio, empresário e tal, mas ele foi treinador durante muito tempo, multicampeão e tal, porque ele era bom naquilo. E tinha a ver com também esse dom da palavra dele, de ele chegar num vestiário e motivar todo mundo que estava ali ao redor dele para correr atrás, de acordar, vamos treinar, bora treinar. Então tá, é 10 quilômetros, é 10 quilômetros, quem é que consegue fazer 12? Os caras, bora, eu consigo e tal. Então essa coisa da motivação dele aí é algo que ele conseguiu, digamos, monetizar, mas no tipo que eu quero dizer é que ele transformou em algo concreto. Eu acho que é isso que é o importante, as pessoas conseguirem achar fontes de motivação, transformarem essa motivação em algo concreto, porque não adianta nada. O cara é um baita de um pensador que só faz artigo na cabeça, que não faz a prova de concurso, ou que não vai para frente nas coisas que ele está fazendo, ou que nunca termina algo. A persistência, a consistência também tem a ver com isso, né? Aquilo que eu estava falando, pô, você estudou 1 hora, depois de uma semana você está estudando 2, depois está estudando 4. Isso tem a ver com consistência, você não parar e sempre tentar evoluir e tal. Eu acho que tem muito a ver com concurso, esporte de alto rendimento, concurso, essas coisas de você se animar com o que você está fazendo, eu acho que tem tudo a ver, sabe? E quem, se algum dia aí o pessoal que está assistindo já teve envolvimento com esporte, competição e tal, tenta relembrar isso, como é que era a tua cabeça naquela época, sabe? Às vezes, eu quebrava recordes meus, né, óbvio, né? Quebrava os meus próprios recordes, e aí eu olhava e falava assim, cara, eu não acredito que foi assim. Por exemplo, um saque acima de 200 quilômetros por hora, é uma grande barreira até hoje para um tenista conseguir sacar acima de 200 quilômetros por hora. E aí eu treinava e não vinha. Dava 199, 198, 190 e não vinha o saque de 200 quilômetros por hora. Aí treinava. Quando eu não estava mais nem aí, mas eu continuava treinando. Eu já estava assim, desencanado. Teve um dia que eu estava jogando um torneio e eu estava me sentindo muito bem, estava dominando o jogo e tal. E eu soltei o braço assim num saque e deu 200 quilômetros por hora. Ai, que legal. Assim, eu não tava mais nem aí pro jogo, se eu ia ganhar, se eu não ia ganhar. Eu fiquei olhando assim, cara, 200 quilômetros por hora, meu saque foi 200 quilômetros por hora, muito bom, que animal e tal. E aí, aquela sensação do esforço, da consistência, do quanto você se dedica, o quanto você tá ali se entregando, começa a se pagar, né? Não é uma coisa, assim, banal. Se torna banal quando você desiste. Eu desisti. Aí realmente você jogou tudo fora. Você não conseguiu atingir o seu objetivo, você jogou tudo fora. Parou de estudar, jogou tudo fora. Tudo que você estudou até hoje foi por água abaixo, assim, não teve sentido. Acho que isso tem que ser bem lembrado. O pessoal às vezes fala, eu estudei ali 2 anos e tal, achei que não era para mim. Eu até soltei uma enquete aí pra galera falando, né, que quem entra no mundo dos concursos públicos achando que vai ser rapidinho, vai passar, esses são os que não vão muito para frente, porque se frustram, vão se frustrar assim de uma forma tão íntima que não vão tocar. E aí eu botei uma enquete lá para saber a galera que estava seguindo quantos anos de estudo o pessoal estava fazendo, quanto tempo de estudo. E a maioria das pessoas está entre 1 ano e 3 anos, que é exatamente o ponto de virada. Entre 1 ano e 3 anos, a pessoa fala, pô, mas 1 ano e 3 anos é muito grande essa escala. Não, mas tem gente que fica 6, 7, 8 anos estudando. Eu conheço um juiz aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que o cara botou na cabeça que ele queria ser juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e ele fez 10 concursos. Um concurso por ano. Ele estudou durante 10 anos e virou juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Não para, né? Tem que ir atrás. E ele falou várias vezes, ele falou, putz, eu vou desistir, não vai dar. Estou há 8 anos, estou há 6 anos, estou há 10 anos, não vai dar, não vai dar. E quando veio a aprovação, ele até falou assim, demorou uns 3 meses depois que ele já era juiz, demorou para cair a ficha que ele tinha conseguido ser aprovado, porque ele ainda continuava naquela, não, eu tenho que estudar, acordar de manhã, tenho que ler informativo, tenho que saber não sei o que, eu tenho que fazer questão e tal, e depois é que ele conseguiu desligar, assim, porque aquilo fez parte. Há muito tempo atrás,
eu tinha até publicado uma coisa depois que eu já estava aprovado e tal, que eu tinha um hábito de acordar de manhã e ler o informativo do STJ. Uma coisa Uhum. que me pegou mesmo, assim, até hoje eu faço, mas com menos frequência, não tenho tanta obrigação de fazer isso e tal, mas antigamente era todo dia, pá, acordava, olhava Uhum. informativo, lia alguma coisa e tal. Aquilo se torna seu cotidiano, né? Sim, se torna um hábito. Até achei legal essa parte da motivação que você falou e me lembrou de novo o esporte, né? E lembrei até das Uhum. competições. Quantas vezes, né? Nadal, Federer ficaram por um pouquinho assim, não foram os primeiros. E aí É, ninguém deixou de olhar para eles e falar que eles é, jogam bem, né? Todo mundo é. continua falando, poxa, foi Não, quase. Às vezes a gente, por uma autocobrança, né? Às vezes a gente desiste da gente, é, quando na verdade a gente não exatamente. reconhece ou não aceita assim quanto que a gente já caminhou, né? Até para te dar um Uhum. exemplo, eu tô no meu quarto ano de estudo, mas aí não sei o que dizer sobre isso porque veio a pandemia, né? Então, assim, por não fazer nenhuma prova esse ano, Tem tô um aí ano meio aí de parada, pausa. mas é isso, assim, a analogia que eu achei interessante é Uhum. essa questão mesmo, né? De ver também, depois que você passa, o quanto que a gente tem de evolução, né? Mesmo até também Sim, não passando, a importância também de não desistir, como você falou, né? Acho que sim. vale muito. Tem uma coisa engraçada que se tiver alguém que está assistindo aqui, inclusive que trabalhou comigo no Recanto das Emas, pode dar um alôzinho aí para a galera do Recanto das Emas. O pessoal ficou meio estarrecido quando eu cheguei para trabalhar nessa lotação especificamente, que era uma lotação de família, tinha Uhum. muitas questões processuais na época que estavam pipocando e tal. E até o pessoal brinca assim, falava, ó, tem estudante de concurso e tal, não sei o quê, tem uns professores aí e tem o Werner, porque todo dia o pessoal, mas o que é isso aqui? Eu falava, ó, dá uma olhada no artigo 285, parágrafo tal do CPC. Aí a pessoa ia lá e olhava, putz, resolveu, ó, maravilha, tal. Ó, depois você dá uma olhada no 186, não sei o que, tal, você vai resolver. As pessoas iam me perguntando e estava tão na ponta da língua, assim, todos os artigos do Código de Processo Civil, do Código Civil e tal, e a galera ficava assim, cara, como que você lembra dessas coisas? É impossível você lembrar assim, na lata, todos os artigos e tal. Eu falei, eu não lembro todos os artigos, mas é um condicionamento. Quando a pessoa começava a falar, olha, é direito de família, questão de sucessão, não sei o quê, eu já começava assim, tá mais ou menos no artigo 1600 e alguma coisa ali, entre o Uhum. tal e o tal tem mais ou menos tais coisas, então acho que é o 1700 e alguma coisa, sabe? Então você já ia fazendo até isso aí um vídeo que eu fiz lá no canal do YouTube sobre estudo topográfico da legislação, para você aprender a ler a lei seca e assimilar, que a primeira leitura o pessoal já começa, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, e não lê qual é o livro, qual é a parte, qual é o Uhum. capítulo que aquilo está Exatamente. falando, Faz que é uma memória muito. visual, né? Para Você chatar começa a também. olhar a lei, assim, a primeira leitura da lei é saber todos os tópicos dela, não é Ótima saber o que dica. está no artigo. E todo Uhum. mundo sai lendo, eu tenho que decorar o artigo. Você nunca vai decorar o artigo. É que nem assim, é a mesma coisa da memória que a gente tem como uma imagem, né? Sim. Se piscar uma imagem na sua frente, você vai lembrar primeiramente das grandes imagens que estão ali, né? Você não vai lembrar do detalhe se o cachorro estava fazendo xixi no poste, se o dono estava segurando a coleira, ou se estava dia ou estava noite. Você não consegue ter essas filigranas de uma imagem piscada na sua Uhum. frente. Você consegue saber que tinha um cachorro, que tinha uma pessoa, que tinha uma paisagem. Então, a mesma coisa é a legislação. Se você primeiro consegue dar uma visão geral, né, e olha o geral ali, você vai ter uma memorização mais progressiva daquilo que a lei diz. Então, isso tem a ver também, né? Eu estudava tanto e eu falava isso para a galera lá, e eles falavam, cara, quando é que você vai ser coach? Quando é que você vai começar a dar aula sobre isso especificamente? Larga direitos humanos, você dá aula muito bem de direitos humanos, mas você tem que dar aula sobre como estudar para concurso, porque isso aí
é obrigatório. Aí eu falava, gente, isso foram É coisas que eu legal. fui desenvolvendo, assim, durante o tempo de estudo, Nos e eu acho métodos. que isso também que é uma coisa interessante. Não era nem o assunto que a gente ia falar, mas eu acho que é interessante falar para o pessoal. É, muitas vezes a gente mete a cara nos estudos com tanta. Você bota o livro tão perto da sua cara que você não consegue ver o ambiente, você não consegue ver o ambiente que eu quero dizer dos concursos e olhar de forma cartesiana, objetiva as coisas. E aí é engraçado que muitas vezes o pessoal, depois de provas, aí, com, óbvio, com a matéria de direitos humanos, que é a que eu mais dou aula, princípios institucionais também e tal, urbanísticos, já recebi várias mensagens dessa, do pessoal falando assim: olha, eu fiz todas as questões que tinham sobre essas matérias, mas na prova caiu uma questão que nunca tinha caído antes e você deu na aula. Como é que você sabia que ia cair? Eu falei, cara, não é que eu sabia que ia cair, é que eu começo a olhar todo o universo daquela matéria, falo assim, ó, já caiu isso, já caiu isso, já caiu isso, beleza, isso aqui o cara vai conseguir saber estudando as questões, ele vai conseguir fazendo as questões, e o extra, o que não está no retrovisor, o que está para frente, sobrou isso aqui. Uhum, Então, provavelmente, se eles vão inovar, está dentro desse espaço aqui. Muita gente, exatamente. muita gente fala assim, nossa, bola de cristal e tal. Não, cara, é lógica. Você começa a olhar aquilo, Uhum, você está há tanto tempo olhando aquilo, há tanto tempo tentando acertar, tentando achar um método de acertar, tentando achar soluções para aquele problema que é aumentar a tua pontuação, melhorar teu desempenho, uhum, que você começa a ver caminhos que não estão tão evidentes, assim, né? E eu acho que muita gente acaba se enveredando para esse lado de eu vou ensinar, estudar para concurso e tal, e o cara tem uma experiência bem meia boca, às vezes, muitas vezes, tem gente que vai ensinar a estudar para concurso, e o cara é aquele fenômeno que passou fez 3 concursos, passou nos 3, e é juiz, é uhum. promotor, é não sei o quê. E aí você fala, tá, mas qual foi a experiência que esse cara teve de estudo? Quanto ele se quebrou para conseguir chegar lá? Quantas vezes ele teve que se reinventar e melhorar? Porque, assim, o jeito de estudar não é o mesmo para todo mundo. Eu dei essa dica aqui de estudo topográfico da legislação. Às vezes, Uhum. para quem está nos assistindo, vai olhar ali e vai falar: não fez sentido para mim, não decorei desse jeito. Exatamente. Cada um é cada um. Assim como Beleza, cada um é cada um no tênis também, é né? exato, Eu, por exemplo, exatamente. já joguei tênis, mas eu não me identifiquei tanto. Mas E aí olha, foi. tênis é um esportezinho ingrato, viu? Demora um bom tempo para você conseguir Uhum. se satisfazer em jogar. Não é uma coisa tão simples assim. E eu acho que também tem essa relação com os concursos. Demora um bom tempo no estudo dos É concursos para você se verdade. satisfazer com Bom, aquilo que você está fazendo, né? até o Pedro tá falando aí do argumento. Eu nem Hum, sei que é difícil, realmente. o que? Eu Acho não que é vi uma o das que ele piores falou. partes. É que nem sei que é difícil de estudar. Ah, sim, lei seca realmente é uma das partes mais difíceis assim dos concursos e foi até engraçado da prova oral de Minas Gerais era algo que estava bem evidente assim nas questões da, da prova oral especificamente. Eles não Uhum. exigiam o número do artigo, mas exigia-se um conhecimento do que consta na lei, assim, bem puxado, né? Sim, é. Não tava. E numa prova oral, eu acho isso mais ingrato ainda, porque você vai ter que trazer algo bem concreto da legislação seca para um conhecimento que você vai ter que verbalizar ali, vocalizar. Não é tão fácil de fazer essa Uhum. virada de chave. Eu É, acho muito mais fácil exatamente. numa prova oral falar sobre teorias, desenvolver assuntos controversos, do que ter que dar uma resposta cravada do que quais são as hipóteses, que foi hoje, inclusive, quais são as hipóteses de alteração do prenome, sabe? Tipo, a examinadora até começa devagarinho, falando sobre a questão LGBT, que não precisa mais de ter cirurgia, que você pode pedir já no cartório, aquela coisa toda, Uhum. e aí depois ela larga uma. E aí? E as outras, as concretas do Código Civil, quais são? Uhum. E Cara, aí isso tem dá leis de uma registros públicos travada também, assim. né? Aquela... Nossa. Exato, exatamente. Isso dá uma travada assim, que você fala, puta, essa Sim. daqui não dá para enrolar, essa daqui tem que falar ó, na lata, Nossa. não dá para brincar, né? E bom, voltando então, você tinha falado de direitos humanos.
Vou Uhum, aí fazer duas perguntas que você já fez no seu Instagram, mas aí também para a galera que quiser participar, enfim, depois você responde. Seria o uhum. que os aspargos chilenos e o filé Osvaldo Aranha têm a ver com direitos humanos? Essa daí foi complicada, porque teve pouca gente que falou alguma coisa que tinha a ver com aquilo dali especificamente. Bom, filé Oswaldo Aranha, para o pessoal saber o que tem a ver. O Oswaldo Aranha foi o nosso chanceler na época, né, o ministro das Relações Exteriores, lá em 1948, e ele Uhum, foi o grande arquiteto da Organização das Nações Unidas, né, do Pacto das Nações ali para criar a Organização das Nações Unidas, a própria OEA também, a consolidação da OEA, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, que inclusive é anterior à própria Declaração Universal dos Direitos uhum, Humanos da ONU. Tudo isso foi meio que uma jogada dele, porque ele usou como tubo de ensaio o sistema interamericano e levou para o sistema universal de uma forma mais compactada, porque ele já jogava com grandes potências no sistema interamericano, né, Estados Unidos, Canadá e tal. E aí, quando ele teve que dialogar num ambiente europeu sobre isso, ele meio que trazia um exemplo de sucesso interamericano, embora bem recente, uma questão de meses aí, em todas as negociações, e foi meio que consolidando desse jeito. O cara é um grande, ele era, né, um grande pensador do sistema internacional, de relações internacionais e tudo mais, e era uma das grandes referências do Brasil em direitos humanos, em relações internacionais e tudo mais. E o filé Oswaldo Aranha tem uma certa controvérsia e dizem que não é uhum. necessariamente Ah, então não, não é uma que resposta única. Não, para moral é, ia ser complicado responder, então. pois é, porque dizem que o próprio filé Oswaldo Aranha não necessariamente teve o nome por conta dele. Dizem que na verdade era um outro Oswaldo Aranha, que não tinha nada a ver com a história Uhum. E também, aí que botaram acabou ele surgindo. assim só pra ficar É, meio mas, gourmet. mas isso aí é a mesma história de dizer do filé à parmegiana. Quem foi que inventou? Se foi lá no bar Exatamente. do Alemão, se não foi? Isso aí dá uma briga feia Uhum. querer discutir isso aí. É, e os aspargos chilenos, na verdade, tem a ver com a Gabriela Mistral, né, que é um prêmio Nobel de Educação e Cultura, que também trabalhou muito no sistema universal interamericano. Ela teve posições relevantíssimas de direitos humanos, e, inclusive, a ideia da educação, de constar na Declaração Universal de Direitos Humanos e tudo mais, tem uma ideia de que tem a ver com ela também, também é uma Uhum. história controversa, se realmente tem ou não tem, até porque na época as negociações de bastidores eram bem, digamos, bem de bastidores mesmo, né? Não tinha toda uma mídia atrás daquilo, até porque dizem que a mídia também não acreditava muito que a ONU, a OEA vingariam no futuro, que era só uma bobagem Uhum. pós-holocausto, que isso aí não ia vingar e tal. E ainda bem que vingou, ainda bem que a gente tem Sim. padrões internacionais, né? Porque senão ficaria uma verdadeira bagunça, principalmente agora, nesse mundo cada vez mais globalizado que a gente vive, né? Um vírus da China consegue dar um efeito mundial de uma forma que ninguém nunca imaginou que a gente sofreria em tempos modernos, em tempos de ciência e tudo mais. Então, a sacada do filé Oswaldo Aranha, dos aspargos chilenos, tem a ver com isso aí. A ligação de direitos humanos é um pouco distante, mas ela existe. Uhum. Não, é interessante. E aí a gente já vai caminhando para o finalzinho da live. Eu queria te pedir para contar um pouquinho mais do canal Defensolândia. Como Uhum. que começou essa ideia assim, de fazer um canal, por que no YouTube? Se você puder Sim. contar aí também. Bom, rapidamente, então. O YouTube, na verdade, é Isso. uma plataforma mais potente, digamos, para conteúdos relevantes, que eu digo conteúdos mais sérios, né? O Instagram, ele é muito Uhum. mais lúdico, ele é muito ele te limita em tempo. A nossa própria live aqui é 1 horinha e acabou, Exatamente. né? E eu fui fazer uma live, por exemplo, com o Luiz Henrique Zuin,
Ele não para de falar, ele fala muita coisa importante. Foram 2 horas de live, né? É o maior Defensolândia show da história até hoje. Foi essa com o Luiz Henrique Zain. Então a plataforma nos dá muito mais capacidade lá no YouTube. E além disso também, eu acho que as pessoas já olham para o YouTube de uma forma mais séria. Então eles procuram conteúdo mais sério no YouTube. E eu queria passar alguma coisa mais séria. Eu sabia que no Instagram, sei lá, eu acho que eu tenho 7 mil, quase 7 mil seguidores, eu acho. Mas eu vejo que os posts que são mais densos de conteúdo não recebem tanta atenção, não recebem tanto like. A própria plataforma, o próprio algoritmo não distribui ele de uma forma tão intensa. Né? É meio assim doido. Pois é, ele distribui muito mais coisinhas engraçadinhas e tudo mais. E no YouTube eu já tenho um controle maior de distribuição, de entender, o algoritmo é mais aberto, eles dão uma certa, digamos, publicidade, eles até te ensinam como trabalhar, como dar distribuição para o teu conteúdo. Então o canal ele vem disso, e o próprio nome, né, Defensolândia, é uma ideia assim, não é para ser palhação, mas também não é para ser algo penoso para quem quer se tornar defensor, e também um canal de defensoria. Eu vi muita gente começando como defensoria e tal, e se tornando outra coisa, como foi o Aragão, vários outros lá que fizeram seus canais, que hoje são grandes canais, óbvio, não estou criticando eles nem nada, mas eles não ficaram nesse nicho, e eu gostaria de ficar no nicho de defensoria. O próprio nome já me invoca para isso, para a defensoria, como Defensolândia. Então essa é a minha ideia ali, e também de dar visibilidade para a carreira, para a instituição, que eu acho que ainda tem pouca visibilidade. Você encontra muito conteúdo para magistratura, para promotoria, para delegado, né, policial. A carreira policial no YouTube praticamente domina, e eu acho que a gente tem que dar mais relevância. A gente dá relevância criando conteúdo, criando uma comunidade em volta desse canal. Eu acho que tem muita gente que fala assim, poxa, mas eu queria fazer uma live. Cara, bora, vamos fazer. Vamos conversar, vamos falar sobre esse assunto, porque o algoritmo também funciona assim. Quanto mais gente estiver falando, não só gente assistindo, mais relevância aquilo vai tendo. E no Instagram isso não acontece. No Instagram, no Twitter até acontece um pouco mais, mas você está limitado a 140 caracteres, né? Então, o YouTube eu achei uma plataforma perfeita para fazer isso. Espero que todo mundo assista lá o Defensolândia Show de hoje, se inscreva no canal, ativar as notificações também para receber o conteúdo. 9 horas hoje, né? 9 horas, exatamente. Tá, gente, 9 horas, estaremos no Defensolândia, no YouTube. E aí temos 1 minuto e 40. Ia te pedir só a última dica. Qual cerveja artesanal você indicaria para um pós-prova de happy hour defensorial? Que é outro quadro seu até. Outro quadro da sexta-feira, né? O happy hour defensoral. Bom, eu indicaria, tem uma cerveja artesanal muito boa, belga, salvo engano, que se chama La Chouffe. Tem um gnominho no rótulo. É a cerveja que eu mais gosto. É a cerveja, assim, sensacional de sabor e tudo mais. E te dá uma paulada rápida. Então, assim, para um pós-prova, para você beber e falar assim, sair do corpo, duas dessa daí já tá resolvido o negócio. Pena que ela é um pouco cara. Eu acho que ela custa uns R$35 uma garrafinha. Mas 2 fez a night. Você vai beber água o resto da noite. Não vai beber mais que 2, não. Então tá bom. Temos 40 segundos. Werner, muito obrigada. Obrigado. Pela live, pela conversa. Certamente você foi muito inspirador para o pessoal. Se quiser falar últimas palavras em 30 segundos, fica à vontade. Bom, agradecer todo mundo que assistiu, chamar todo mundo, obviamente, por Defensolândia Show. E continuem estudando, gente. Só não passa quem para de estudar. O negócio é tocar o terror mesmo, assombrar o examinador e não parar nunca de estudar até vocês atingirem seus objetivos. E no caminho vocês vão achando a inspiração para aquilo que vocês querem, para o que vocês querem se tornar. E lembrar que depois da aprovação, depois da nomeação, tem uma carreira toda pela frente que também vai... Bom, galera, como eu estava dizendo para vocês, é importante vocês entenderem que depois da aprovação tem uma carreira que vai exigir todo esse esforço de vocês que vocês estão tendo no momento dos estudos. Vocês vão ter que entregar esse tipo de comprometimento quando vocês se tornarem servidores públicos e continuar prestando serviço de qualidade. Beleza? Então, a gente se vê na próxima. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de um desses vídeos que está aparecendo aqui. Até mais e bora assombrar o examinador.